Para ligar aqui para a nova gravação. É Faz favor. super collar agora. É. Que é o autor. Bem, escreve-se sentado. Eu passo imenso tempo sentado para falar. Eu gosto imenso de falar de pé, assim vejo a Assembleia um bocadinho melhor. Bom, eu até quero agradecer, antes de mais, ao Rui Vaz Pinto esta abertura que me deu para apresentar aqui nesta instituição de qual eu também faço parte, cujo colega que visitámos há 3 ou 4 anos, Manel Jorge, que foi fundador desta instituição, Unicep, mais um outro amigo, e de maneira que eu também quero agradecer aqui ao meu amigo Joaquim Pinto da Silva, mas antes de mais, e também quero agradecer ao leitor Álvaro Cardoso. Mas antes de mais, eu gostaria de invocar 2 pessoas a quem eu devo imenso para renascer para as letras. É ao meu pai, que me ensinou a escrever. Porquê é que o meu pai me ensinou a escrever? O meu pai ensinou-me porque, para já, ele tinha apenas a 3ª classe. E com a 3ª classe, ele a certa altura disse-me que com a 3ª classe ele podia ser professor primário. E não foi professor primário porque uma irmã mais velha tinha morrido com a pneumónica em 1918 e, portanto, ele não foi professor primário. Mas é um homem que escrevia bem, portanto, foi secretário da junta, escrevia ofícios, escrevia as atas, etc. E, quando as pessoas começaram a emigrar para a França, quem é que tinha de escrever as cartas? As pessoas dirigiam-se ao meu pai. E o meu pai, portanto, as cartas eram ditadas ao meu pai e o meu pai escrevia. Mas o meu pai nunca escrevia o que as pessoas diziam. O meu pai dizia, olha, agora escrevia. Portanto, ele ouvia, não é, e tal, não sei o quê, espero que esta carta, tal, esta lá, lenga-lenga, que as pessoas diziam sempre, não é? E então, olha, estava escrevendo, agora está a tocar às Trindades. Está a passar o rebanho do José Manuel Plinchino. Está a passar agora na rua, está a passar o Senhor Padre Cândido. Choveu na semana passada, choveu imenso e a Ribeira vai de mar a monte. E estas cartas chegavam a Champigny, chegavam aos bairros de Lata, porque as pessoas, digamos, os nossos compatriotas tinham emigrado nessa altura, portanto, fim dos anos 50, foi porque Val de Espinho foi confinando ali. Val de Sabugal, exatamente. Val de Espinho de Sabugal confinava com a Espanha, e de maneira que nós era só um saltinho para chegar ali e depois continuar, não é? Portanto, foi o fim dos anos 50 que começaram. E as cartas chegavam e não eram só lidas por uma só pessoa, eram lidas, juntavam-se, e tal, e estavam a ouvir aquelas cartas, um lia e outros ouviam, e estavam a ver a aldeia, estavam-se a rememorar, digamos, os hábitos e como é que estavam a ouvir quase tocar às Trindades. Também isso, de facto, para mim foi um nascimento para a escrita. Porque a escrita não é o relato, não é um relato. A escrita é qualquer coisa, é totalmente diferente. Isso, de facto, o meu pai conseguiu que eu nascesse para as letras. Uma outra pessoa também que eu nascesse para as letras é este senhor. É este. E deves-me isso. Devo-lhe isso. Vamos mandar o nível. Devo-lhe isso porque não há dúvida nenhuma. Este senhor aqui, de facto, vamos lá ver. Há um primeiro livro que eu escrevi foi sobre a infância. E a infância é
digamos, qualquer coisa que põe toda a gente em comum. E eu, quando passei imenso tempo, porque eu queria, o que é que eu queria fazer? Eu queria escrever. Eu vivo em Bruxelas há 50 anos. Tenho as minhas filhas que, lá em Portugal, lá na Bélgica, os filhos saem depressa para os estudos e, digamos, saem da família muito cedo. E as minhas filhas, tenho 3 raparigas, foram-se embora aos 18 anos. E eu não tive oportunidade de lhes dizer como é que era a vida numa aldeia. Portanto, a vida numa aldeia, a vida em Portugal, nos anos 50, onde nasci, portanto, eu nasci em 45, nos anos 50, 60, porque antigamente não havia televisão, não é? E as pessoas sentavam-se ali ao serão, diziam, contavam a sua vida, e eu não tive essa oportunidade. A certa altura, primeiro, o que é que eu vou deixar às minhas filhas? Tenho de deixar um relato da minha vida. Uma vida tão rica. Pá. Eu fui seminarista, fui operário, não é, Cândido? Fomos operários, pá, durante 2 anos. Está ali o meu amigo Cândido Bagra, pá, que de facto tenho uma ternura muito grande também por ele, e que é professora, foi catedrático aqui, já está emérito, não é? E que veio aqui. De facto, tenho que te agradecer também, além de vocês todos também, isso que é que se agradecer. Mas uma vida tão rica, como é que eu vou transmitir? Eu pus para fazer uma vida, não é? Mas a vida é tão... Escrever uma vida é uma coisa tão liana, tão plana, tão sem sabor. Tenho de dar a volta a isto, não sei bem como é que há de ser. E pus-me, de facto, lembrei-me do meu pai... Porque, quer dizer, a realidade é uma coisa e talvez contar as coisas é outra. É do domínio da literatura, do belo, digamos, de expressão totalmente diferente. E, de facto, a certa altura, disse aqui ao meu amigo, tenho um manuscrito e tal. E depois também andei talvez 1 ano ou 2 para encontrar o título. Como é que eu vou? O título é das coisas mais complicadas, vocês que escrevem, é das coisas mais complicadas de encontrar. E encontrei um título que é Viagens na minha infância. Viagens na minha terra, lembrei-me do outro, Viagens na minha terra, no Almeida Garrett. Viagens na minha infância. E depois, lembranças romanescas, quer dizer, qualquer coisa que saísse de quase fosse romance, não sei. O homenzinho que o Joaquim Pinto da Silva. Isso é mais romance. Pois é, está bem, ok. Mas, então, com muita timidez, não é? Como nós fomos lá um pouco lá das montanhas, pá, vem aqui um homem do Porto, pá, já com a sua carreira, pá, manuscrito, pá, vê lá esta coisa, pá. Ele ficou encantado com aquilo. Nossa, ficou encantado. Fomos a Val de Espinho, ele quis conhecer Val de Espinho, da minha terra, não é? Levou imensas, na altura ele disse, mas fazemos a apresentação em Val de Espinho. Não me digas uma coisa, estou em Val de Espinho, não me conheces, fiz-me embora, pá, já tanto, ninguém me conhece lá. Olha, foi um sucesso. Porquê? Ele levou imensa gente do Porto, pá, veio, quase um caminhão, não, desculpa, uma caminhoneta. Lá arranjámos... E Val de Espinho estava lá. E Val de Espinho estava lá, é verdade, Val de Espinho inteiro estava lá, pá, estava a minha mãe, pá, o Cândido estava a minha mãe, já com 100 anos ou qualquer coisa assim, isso foi em 2008. Foi uma coisa encantadora, pá. E de facto, o Joaquim Pinto da Silva depois escreveu, porque ele encantou-se também daqueles encantos que eu tinha lá na terra, porque, enfim, no fundo eu revivi aquela aldeia, não é? Aquela aldeia, fiz-la reviver. E ele encantou-se lá numa quelha, a quelha da Barreira, com o título Na Quelha da Barreira cabe o mundo todo. Encantado. Aquele título, nada mais que o título, só o título vale o livro todo. Bom, meus amigos, agora vamos aqui ao seminário. Pá. Bom, já levei aqui porrada, porque isto não é um romance. Não é porrada, é
Ele é que sabe, pá. Não, O Ronaldo Saraiva também é capaz. Vamos ver o que é que ele diz. O Ronaldo Saraiva é um mestre muito mais que eu. Bom, mas meus amigos, eu não. Vamos lá ver. Eu bati à porta de várias editores. Ter um editor é bom. Mas por outro lado, o editor também tem de compor e tem de ver as coisas à maneira dele, não é? E portanto, eu me mandei para lá o manuscrito. Isto é uma maravilha, pá. Uma maravilha. Eu vou-lhe editar o livro. Então pronto, diga lá. Mas o título é que eu não gosto. E o título tinha um título totalmente diferente. Que era, vamos lá ver. Era um bocado ousado. O título era ousado, e o Joaquim sabe bem. Era Tarde Submersa. Havia amanhã submersa, pá, mas tarde submersa, toda a gente me dizia, pá, não te vais ombrear com grandes personalidades. Mas foi uma tarde submersa que houve ali no Seminário da Guarda. Houve ali um descascar que vocês imaginam. Ainda bem, porque nesta altura, ainda bem que houve ali um descascar enfim, tivemos ali uma luta imensa, pá, bom. Mas, e depois, o título, e eles encontraram o título, depois era o seminário, depois não era o seminário, eu disse, não gosto nada disso, para o seminário. Bom, lá encontraram o título no seminário maior. No fundo, não me parece que esteja mal o título. Depois, eu tinha posto Entre Memórias e Ficção, ou Memórias e Ficção. Andava ali, portanto, eu não escolhi o título romance, não escolhi o subtítulo romance, não é? E depois passei, conversando com alguns a quem eu dei também, disse, não é necessário pôr o título romance, não é preciso pôr o subtítulo romance, porque Virgílio Ferreira, por exemplo, escreveu, não tem lá escrito nada, não tem lá a dizer que é romance, quer dizer, não é preciso dizer que é romance. Bom, mas isto, meus caros amigos, foi o editor que pôs, pronto, agora, se isto é romance ou não é, não me preocupa a mim, eu não me preocupo com isso. Não me preocupo. Outros também dizem, isto é a tua vida e tal. Eu não me preocupo com isso. Vamos lá ver. O que eu quis, eu passei vamos lá ver, isto foi de facto eu continuo a dizer que foram os melhores anos da na minha vida. Porquê? O Vaticano II, eu devia ter 17 anos, 16 anos, entrei para o Seminário da Guarda, o Seminário Maior, não é? E tivemos aquela sorte de, nessa altura, em 62, começar o Concílio Vaticano II. E a estrutura era uma estrutura de Concílio de Trento. Meus amigos, os livros eram ainda em latim. A filosofia era em latim, as aulas eram em latim. Quer dizer, aquilo de facto mexia cá com a gente. E por outro lado, havia uma doutrina totalmente diferente. Porque o João XXIII dizia, eu não quero mais dogmas. Eu quero que vocês façam uma linguagem, façam documentos que sejam compreendidos por toda a gente. Isso é que é. E, portanto, no fundo, isto aqui é uma luta. E quando o jovem se põe numa luta, é maravilhoso. Porquê? A gente está-se a afirmar. Nós estamos, digamos, a confrontar-nos com a autoridade, com gente que, no fundo, a gente quase fazíamos uma, digamos, vocês não percebem nada disto, nós é que percebemos. No fundo, nós estivemos ali nos anos 60 e tivemos um maio de 68 também. Estivemos ali na Guarda e foi, notem, não foram os olivais que começaram a revolução, porque falava-se na revolução dos estudantes de 62, não é? De Coimbra. Nós tivemos a nossa revolução em 63, 64, 65. Nós fizemos a nossa revolução sem termos sabido que em 62 havia, porque evidentemente a censura era difícil perceber o que é que se passava, não é?
Mas nós sabíamos que era preciso uma revolução dentro da Igreja. A Igreja colada ao regime. Mas que é isso, pá? A Igreja que não é profeta, pá. Que não era... Quer dizer, é uma coisa horrível, pá. Não podíamos. Nós não... Era uma luta intestina. Portanto, cada um de nós foi pensando, e há ali, de facto, ali umas coisas, enfim, uns amores que não são amores. No fundo, nós éramos aquelas pessoas puras, gostávamos de ir para o sacerdócio, gostávamos de... Como agora os jovens, por exemplo, eu tenho as minhas filhas, evidentemente não vão à missa, mas vê-las comprometidas com a Médecins Sans Frontières, Médecins, como é que é? Médicos Sem Fronteiras, ir dar de comer a não sei o quê. Bem, são aqueles digamos, gestos solidários que, no fundo, a gente tem de respeitar. Porque, vamos lá ver. Incentivar. Porque, muitas vezes, eu sou teólogo, fiz a teologia e costumo, talvez tenha uma certa autoridade para falar. Vamos lá ver. Porque, na última ceia, não foi só instituída a Eucaristia. Foi instituído o lavar dos pés. E o lavar dos pés é um serviço. Portanto, as pessoas dizem, não vai à missa. Não vai à missa. Ouça uma coisa. Mas as pessoas que servem os outros, o Joaquim Pinto da Silva, que anda para aqui e para ali, ele diz que é ateu, mas ouça, ele que me deu a mão, que foi generoso. Não sei. Guarda-banda. Guarda-banda. Creio ou não creio? Isso não interessa, pá. Vamos lá ver, há uma outra cena no Evangelho, não sei se é de São Mateus, se é de São Lucas, no juízo final. No juízo final, há uns que vão para a direita, outros que vão para a esquerda. Outros que vão para um lado, já não sei se é para a direita ou para a esquerda, mas desculpem. Então, os que vão para a direita, se vão para o céu, e dizem, mas porquê é que nós estamos aqui? Olha, porque quando eu tinha sede, destas de beber, quando eu tinha fome, destas de comer, etc. E nós vamos para o céu. E que não é por facto de termos ido à missa, não. É pelo facto de teres dado a mão, pá, de ser generoso, de ser simpático, de ter matado a fome com... Isso é que é. Pá. Agora, ir à missa todos os dias, ou nos domingos, e depois era pecado. Olha, o limbo, o Ratzinger, já acabou com o limbo, não é? Portanto, as crianças que iam enfim, que morriam sem batismo, iam para o limbo, não é? Não sabiam onde é que era isso. Depois... Há aquelas missas que eu também não sei bem como é que é, os padres que para as almas irem para o céu, porque andam lá a sufragar no purgatório, não sei o quê. Quando o Papa disser não há purgatório, então como é que é aos padres? Meus caros amigos. Bom, o que é que eu queria dizer mais? No fundo está tudo dito, não é? Mais ou menos. Eu quero salvar que não há hierarquias naquilo que eu digo. Quando eu digo que é um livro que é uma grande crónica interessantíssima, não quer dizer que seja menos que um romance. Não. Temos que pôr as coisas... Está tudo no mesmo nível, não é? Portanto, e é verdade, porque, vamos lá ver, o Virgílio Ferreira e o José Marmelo e Silva abordaram, e devo dizer, são senhores, são pessoas da Guarda. Portanto, o Marmelo e Silva é do Paúl, acho eu, ou por ali, e o Virgílio Ferreira é de Melo, de Gouveia, não é? Eu não sei se o Marmelo e Silva esteve num seminário da Guarda, não me parece. O Virgílio Ferreira esteve num seminário da Guarda. E, portanto, são duas pessoas que abordaram, lá da montanha e não sei o quê. Bom, e eu também me parece que sou o único a abordar um problema num seminário maior. Notem, os padres eram formados, e agora vamos talvez abordar o problema da sexualidade. Aqui leu aí o nosso amigo Cardoso, leu aí o Dr. Nolding. O Dr. Nolding era um compêndio que nós tínhamos também em latim, e que havia um velhinho que nos dava a sexualidade, porque era necessário saber, vamos lá ver, na confissão, era para nos... como é que eu posso dizer? Para ambientar ouvir. Não, para nos ensinar como é que devíamos fazer a confissão auricular, não é?
Portanto, vinha uma senhora, vinha um senhor, não sei o quê. Para quê? Para dar a penitência, para saber qual era a gravidade. E a penitência dava-se em função da gravidade do pecado, não é? Se houve não sei o quê, bem, já não vou aqui repetir, não vale a pena. Mas tudo isso era, quer dizer, visto 60 anos atrás, à distância, é engraçado isto, percebem? Porque faz parte da nossa história, digamos, da nossa história de igreja, não é? Das mentalidades. Porque, enfim, isso é engraçado, cada vez que eu me lembro disto, pá, dos pecados. Pá, e nós, bem, eu era jovem, nem sabia o que era isto, não sabia, era a mesma coisa. E estar, depois os padres andavam muito preocupados com para que nós fôssemos ordenados. Com 22 anos, o que é que eu sabia? Eu não sabia nada. Não sabia nada. Era conhecer um pouco o mundo, não é? Mas agora, vamos mas só terminar isto. O problema é que, no fundo, eu escrevi este livro e saiu numa altura em que calha em que se descobre que os padres, no fundo, e no fundo toda a gente, não é? Têm uma sexualidade um pouco desviante. E porquê? Porque, vamos lá ver, a minha história não tem nada a ver com isso, mas quer dizer, vendo aquilo que como a mulher era tratada, a mulher era diabolizada. As mulheres não podiam entrar no seminário, não podiam. Eu falo lá da história da minha prima, da Matilde, que me tinha dado um beijo na boca. Enfim, catequista, nunca dei catequese. Enfim, isso aí são coisas que nunca aconteceram. Por causa disso é que talvez o editor disse: pronto, olha, isso nunca aconteceu, então pronto, vai-te chamar-me romance. E ao mesmo tempo estou um pouco preservado relativamente ao bispo, caso o bispo diga: você falou tão mal da instituição, isto é romance. Isso é um pouco preservado. Mas, e só para dizer o seguinte, no fundo, pode-se compreender a imaturidade dos padres que saíram naquela altura. E a gente admira-se. Bispos da França, e não sei se aqui também não haverá qualquer coisa, não sei, não vou pronunciar sobre isso, mas 11 bispos da França que tenham, digamos, abusado de menores, meu Deus, de facto, só prova que a maturidade foram imaturos ao ponto de vista sexual. Portanto, não chegaram a ter uma sexualidade sublimada. Nós dizíamos de sublimada nessa altura. Cândido, isto já deve estar desatualizado, a sublimação, não é? Não sei como é que agora o Cândido é. Além do mais, é psicólogo, não é? É freudiano, não é? Essa palavra é freudiana. Claro. Pois, como são imaturos, não tiveram uma sexualidade matura, evidentemente fixam-se nas crianças, porque as crianças são belas e, portanto, atraem em todos os sentidos, até no mal, não é? Até para o mal, para a perversão. É isto, talvez, que por causa disso é que este livro, sem o querer, caiu, ou, digamos, saiu numa altura em que talvez se possa compreender um pouco os desvios dos padres. Não sei se... Eu acho que já está tudo dito, não é? Mais ou menos. Não? Eu acho que não está tudo dito, porque o livro está aqui, não é? Portanto, o livro é muito interessante nesse campo. Eu reafirmo que não conheço, portanto, nós não podemos conhecer tudo, e então eu menos ainda, não é? Que há alguns, que se calhar aqui presente. Parece-me que o livro é a primeira, assim, grande crónica sobre isso bem parece. Sobre o que se passou no seminário numa certa altura conturbada da vida política portuguesa, da vida social, não é? Como nós sabemos, portanto, a partir de 62, a revolta de Coimbra e tudo, já vem atrás, evidentemente, logo no início do Estado Novo, a revoltas, como na República, também temos que dizer, não é? Portanto, parece-me que este livro não entra no mesmo tipo de livro da Manhã Submersa, que eu recordo muito bem. O do Manuel Silva só o folhei nos últimos dias, que não conhecia, e folhei na casa do amigo. E não entra, e eu acho que não entra para bem do autor.
porque tem algumas partes que diz agora foram inventadas, não é? Portanto, romanceadas, portanto, está. Mas é uma descrição muito chamaria realista, que é um termo já também em desuso, não é? É uma descrição muito clara, não é? Dos acontecimentos. Tu não tens aqui uma construção, como eu disse, que usa as figuras de estilo, as metáforas e tal. Não há metáforas, há uma limpidez da linguagem. O que está ali é o que o narrador quer que se diga que foi, não é? Portanto, é o que o narrador diz que foi. Portanto, não há aquela construção que um Virgílio Ferreira, portanto, que ele é perfeitamente também assume, porque ele vai tratando as coisas de uma forma mais elaborada do ponto de vista digamos, rítmico até. Aqui há uma sequência, também há ritmo, há uma sequência muito interessante de que como uma geração é defraudada por uma instituição que não se quer modernizar, não se quer pôr de acordo com os tempos que estavam a ocorrer, por força do Estado Novo, obviamente, mas que tem também essa pressão do Vaticano II ali ao lado, a dizer, vocês têm que há qualquer coisa que tem que mudar. O Delfim parece que quer falar. Delfim. Não, já